cara, e você falou de uma coisa, eu quero aprofundar nela, que é prova social. Eu não conheço um mercado que tenha exposto mais provas sociais do que o nosso, mas mesmo assim ainda existe muita descrença sobre a possibilidade da pessoa fazer o 6 em 7 ou o 7 em 7. Só que a gente que já viu isso milhares de vezes, isso pra nós é muito natural. Sim. Mas para as pessoas em geral, isso não é normal. O que você acha que a gente precisa fazer para as pessoas tirar essa desconfiança de que isso é possível? Eu acho que a prova social começa assim. Primeiro achavam que eu era picareta. Então, é esquema de pirâmide. Não, aí depois, essa já ainda tem, mas essa já foi. Aí, achava que funcionava, mas funcionava só para quem vende como fazer isso. Só para quem vende. Aí eu mostrei 1.342 casos. Eu acho que eu entrevistei. Eu comecei a entrevistar comecei a catalogar em 2020, na pandemia e tal. Mas antigamente eu não catalogava, né? Mas enfim, comecei a catalogar. Eu só tirava umas fotos, não sei se você lembra das fotos, mas aí a foto você não sabe se eu trouxe os meus amigos para tirar a foto. Então aí eu comecei a entrevistar, né? E assim, o que eu vejo é o seguinte: hoje não. Assim, depois que o cara vê 10 daquelas entrevistas, ou 20, ele vê, é possível. Mas aí surge uma dúvida. Eu acho que eu não consigo. Então a pessoa quer ver um caso muito parecido dela. E se você for parar para pensar, a gente enraizou o conceito, por exemplo, o jeito natural de fazer as coisas é estudar, passar no vestibular, arrumar um emprego, comprar uma casa. Isso a gente tem 20 caras ao seu redor fazendo. Então, o único jeito de acontecer, de sair dessa descrença, é que a pessoa do lado ter, no círculo dela, muita gente fazendo. Que é o que muita gente está estudando, passando no vestibular, comprando casa, eventualmente. Então isso já tem muita prova, mas por mais que ela veja na internet, às vezes ela não tem do ladinho dela. E aí o único jeito de fazer é persistência. Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Continuando fazendo resultado, porque eventualmente vai ter uma pessoa do ladinho dela que fez. Eu acho que quando essa pessoa do ladinho faz, tem muita descrença, sabe? Tem. E é falta de um exemplo palpável. Porque ela tem um exemplo palpável do pai, da mãe e dos amigos. E ela não tem um exemplo. Na internet ainda pode ser um pouco estranho, né? Então, apesar de eu colocar os logins pra ela seguir e tal. Então a ideia até de começar a abordar mais o 6 em 7, que o 7 em 7 ou em 7 em 1 tem um pouco dessa intenção aí também, né? Trazer um pouco mais pra a vida real. Eu não abordo o 7 em 1, né? O 7 em 7, alguma coisa assim, pra trazer pra vida real. Que tem aquela coisa, né? 1 milhão, cara, 1 milhão é foda, agora 100 mil, putz. 100 mil é mais. É uma proporção de 1 para 10 aí, né? Tá mais perto da realidade. Tá, apesar de que 7 dias ainda é bem desafiador, né? Mas, enfim, é um pouco disso. Eu acho que vai chegar uma hora que isso vai ter... eu te garanto que tem alguém na sua família ou um amigo que você conhece que é médico. Uhum. Mas, então você pensa, eu te garanto que deve ter um na sua família que é, sei lá, advogado. Tem. Então, assim, a gente vê isso, a gente consegue, toca nessas pessoas. Uhum. Mas, não sei, vocês têm, né, mas pelo que vocês trabalham, mas o Joãozinho, a Mariazinha da esquina, não tem alguém que faz 6 em 7 do lado deles, né? Uhum. E aí, quando você vê o Joãozinho fazendo, você fala assim, aqui, vai pra você ver. Se ele faz, eu faço também. Entendeu? É um pouco disso. E você sabe que o Ladeirinha falou aqui nesta mesa exatamente isso quando ele olhou pra você e pro JP, né? Ele falou exatamente isso. Ele falou assim, eu olhei pros caras e falei assim, pô, se esses caras conseguem fazer, eu acho que eu consigo também. Não é? Ele falou que ele olhou exatamente por conta de como vocês estavam. Ele falou, bicho, esses são dois caras tipo eu. São dois caras. Eu acho que é essa pegada da pessoa normal. Disso. Né? E hoje você identifica assim algum padrão entre as pessoas que conseguem fazer um 6 em 7? Tipo assim, quantas vezes uma pessoa tenta lançar ou faz lançamentos antes de conquistar o primeiro 6 em 7 dela? Vou te falar que até o ano passado eu falaria 7 lançamentos, eu ainda falo bastante, mas acho que está indo para 3 ou 4. Excelente. Mas eu vou te falar o seguinte, tem muito da pessoa acreditar, porque muita gente começa para ver se dá certo. E tem uns caras que começam para fazer, cara, ele tá tão comprado, já viu, a ficha caiu, que ele vai fazer até dar certo. Não tem como desver. Tem uns caras que é rio indo pro mar. Cara, não foi com esse produto, é com outro, não foi lançando assim no lançador, mas ele não consegue desver. Então tem um pouco disso, desse brilho no olho quando ele não consegue desver. Esse cara é 6 em 7, é questão de tempo. Rio descendo, rio indo pro mar, vai chegar. Mas tem ainda muita gente que ainda mesmo que compra ainda duvida. Então como é que ele duvida? Ele duvida, compra, mas não estuda. Pô, por que ele não estudou? Porque ele ainda tá
alguma coisa dentro dele ainda não... Quase uma defesa. Eu costumo dizer que tem uma hora que a ficha cai. A ficha cair é quando você não tem... Eu tenho um tio que fumava, né? E ele teve um infarto. Aí, depois do infarto, foi operado e continuou fumando. Aí, no segundo, no terceiro... Chegou uma hora que o médico virou pra ele. Eu acho que não foi no segundo ou no terceiro, né? E não foi um fulminante, não. Ele teve tempo... Sabe quando você vai pro hospital, relaxa e depois você... faz a operação no outro dia, até com mais calma e tal. E ele falou que o médico virou pra ele e falou assim, cara, eu queria te agradecer, que você tá pagando as escolas dos meus filhos. O médico falou assim, o médico raiz, né? Tipo, Mário Vergara. Né? Não, cara, eu tô te falando pra parar de fazer isso. E aí eu acho que ele falou alguma coisa do tipo, você já passou as senhas do banco? Já falou pra sua mulher onde tá tudo organizadinho, as senhas do banco, tudo isso? Porque, cara, não sei se você vai acordar dessa vez. Você vai morrer. E aí, interessante... Ele não botou mais um cigarro na boca, no caso dele, né? E ele não era aquele cara que ficava com a fissura, acho que eu não vou fumar e tal. Ele, cara, limpou a mente dele. A ficha caiu. Então, muito isso. louco disso. Então, a ficha não cai pras pessoas, tem que ter muita paciência. Eu acho que antigamente eu não conseguia imaginar quantos caras eu tenho que botar na frente da pessoa. Mas depois de um tempo eu descobri que cada pessoa tem seu tempo. Também tem isso, né? Porque, assim, a frustração é uma coisa muito comum. E uma coisa que a gente já cansou de ver, às vezes é a pessoa que faz um lançamento, que vende, por exemplo, 90 mil, e ela fala, putz, fracassei. Nossa. Só que você vai ver, ela colocou 3, 4 mil reais de investimento, além do tempo de trabalho dela, e teve um lucro, muito provavelmente, na faixa dos 60, 70 mil reais para uma empresa que antes talvez vendesse questão de 7 mil reais né? por semana, né, cara? Então, isso é uma coisa que eu sempre quis perguntar pra você, assim, abertamente, sobre esse tempo, essa quantidade de tentativas até o 6 em 7. Eu não sabia até criar um programa de mentoria. Nesse programa de mentoria, eu acompanho todos os alunos. Então, tenho todos os lançamentos, todos os feedbacks gravados do lançamento. Então, o Faixa Preta faz um feedback com a pessoa, o cara que faz 2 milhões por ano. Isso tudo numa base de dados aí, ó. Você que tem dado todo lugar no Brasil, você tem Labrano, chegamos lá, eles guardam dado, o Labrano tem dado em casa, tem dado no trabalho, chegamos na piada tem de dado quinta série, tem dado, você que tem dado bastante, a gente sempre acaba aqui nessa, com Érico, a gente sempre acaba na quinta série, então tava demorando, tinha um bolão rolando. Mas é 7. Agora é o seguinte, 7, se a pessoa vai fazendo, vai recebendo feedback, vai aplicando e tal, assim como no jiu-jitsu. Quanto tempo demora para um cara virar faixa preta? Pode demorar 25 mil anos, mas é entre 10 e 15 anos. E aí, se você é um Demian Maia da vida, você faz em 4. Então, o nosso 10 a 15 anos é 7 lançamentos.